Olá, galerinha! Eu sou o professor Ananias Carvalho de História e trago para vocês hoje uma dica esperta, uma dica que tenho certeza que vai ajudar no crescimento do conhecimento de vocês. Então, sem mais conversas, vamos a mais uma dica. Galera, vamos falar um pouquinho hoje sobre a Transamazônica, a BR-230, uma BR transversal que corta o país, considerado ali um marco nos chamados grandes projetos, as obras faraônicas do governo militar. É interessante a gente falar que essa rodovia foi construída lá no governo do presidente Emílio Médici, um governante adepto ali ao regime militar, um presidente militar que governou o Brasil ali dos anos de 1969 até o ano de 1974. Nesse período, começou-se a construção, ou melhor, a pavimentação, a abertura dessa rodovia, a BR-230 Transamazônica, que é considerada uma das chamadas obras faraônicas do regime militar, seguindo a lógica de integrar a região amazônica ao resto do país. E é interessante falar, gente, que para desenvolver essa obra, o governo conduziu para a região aproximadamente 4 mil homens, lá entre os anos de 70 a 73. Isso com o intuito de abrir essas estradas e estabelecer uma comunicação entre as cidades que de certa forma ficavam ao redor dessa grande rodovia. A execução desse projeto aconteceu em um período militar no Brasil e a rodovia tornou-se uma das maiores do país, considerado naquele período a terceira maior rodovia do Brasil, com aproximadamente 4 mil quilômetros, e percorria os estados da Paraíba, do Piauí, do Maranhão, do Pará e também o estado do Amazonas. A Transamazônica corta o Brasil no sentido leste-oeste. Por isso, é considerada uma rodovia transversal. Como assim, professor? Uma rodovia que corta o país no sentido transversal. No entanto, grande parte dessa rodovia ainda hoje não é pavimentada. Então, uma viagem em determinados trechos da rodovia Transamazônica se transforma em um transtorno para muitos motoristas. É interessante que a gente citar, gente, que essa rodovia, ela segue dois extremos, tá, gente? Primeiro, ali na cidade paraibana de Cabedelo, começa em Cabedelo, e termina ali na cidade de Lábrea, no interior do Amazonas. Mas então, professor, qual era o objetivo de se construir uma rodovia dessas proporções na região amazônica? Bem interessante falar para vocês que nessa época existia no imaginário do governo, principalmente do governo militar, a ideia de integrar a região amazônica ao restante do país. Então a gente pode dizer que esse era o principal objetivo. O objetivo era de se construir uma rodovia nessas proporções, era para interligar as regiões, especialmente a região norte com o restante do Brasil e também de povoar aquela região. É interessante falar que a inauguração dessa rodovia, da BR-230 Transamazônica, se deu ali no dia 30 de agosto de 1972. E a intenção original era que a rodovia fosse pavimentada, ligando a região Nordeste à região Norte, além também de interligar países como o Peru, o Equador, e somaria no total ali uns 8 mil quilômetros de rodovia. Como a rodovia Transamazônica ela não é pavimentada, como eu falei para vocês anteriormente, fica intransitável entre outubro e março, basicamente porque essa época do ano é a época de chuva e para o motorista que deseja ali se arriscar, se aventurar nos trechos não pavimentados da rodovia, se torna um grande desafio. Em determinada época do ano, se torna intransitável a rodovia Transamazônica. Além do mais, muitos especialistas em meio ambiente afirmam que a construção dessa rodovia, nesse ponto da floresta amazônica, acarretou um grande malefício ao meio ambiente.
Essa foi a nossa dica de hoje. E se você, como todo aluno que ama a história, estiver mais interessado nos nossos conteúdos, é só curtir a nossa página e também os nossos canais, as nossas mídias digitais. Eu me despeço por aqui e até a próxima.